Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce, o podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teca Santos, CMO da BetMinds. Junto comigo aqui em todos os episódios, como vocês sabem, né? O meu sócio CEO da BetMinds, Rafael Detrich. Tudo bem, Rafa? Como que você tá? Tudo, e você, Teca? Estou ótimo. Tudo bem também. E hoje, né, a gente vai falar aqui sobre um assunto bem interessante aí, que é alimentos e bebidas, né? Eles vêm sendo impulsionados aí no crescimento do e-commerce, né? E para falar sobre o assunto, a gente trouxe aqui duas convidadas especiais. É a primeira vez que a gente tem duas mulheres aqui no podcast. Estou muito feliz. Tava difícil de eu conseguir organizar a agenda, então esse episódio para mim é bem especial. Então, né, queria dar boas-vindas aí, né, a Cássia Lima, ela que é Head de Digital da Moncloa Tea, que há 10 anos adiciona o chá na vida das pessoas com praticidade, design e significado. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E também para fechar a mesa aqui, né, a gente tem a Moriá Fado, ela que é gerente de vendas digital da Casa Fiesta Supermercado, que há mais de 20 anos oferece variedade de produtos de alta qualidade e preços acessíveis. Tudo bom, Moriá? Tudo bem. Oi, TK. Oi, Rafa. Um prazer imenso estar aqui. Imagina, eu fico muito feliz de conseguir colocar vocês aqui para conversar com a gente, né? Falar um pouquinho sobre esse crescimento aí do setor de alimentos e bebidas que a gente vê, né? Que está cada vez maior, assim, nossos clientes também de alimentos e bebidas foram que mais trouxeram resultados aí na Black, né? Acho que muito impulsionado aí pela pandemia. E para a gente começar esse bate-papo, queria que vocês contassem para a gente um pouquinho da trajetória de vocês, né? Como que vocês chegaram, né? Onde vocês estão hoje. Conta pra gente aí um pouquinho. Então, eu iniciei a minha trajetória no e-commerce, né, nesse mundo digital de vendas, através do meu esposo, com um projeto, né, individual da parte dele, e para montar um e-commerce nosso de móveis e decoração. Né? Então, foi aí o pontapé inicial. Nós iniciamos com um site próprio, aí vimos os marketplaces crescendo na época, né? Começamos desde lá do início com esse planejamento. E deu muito certo, né? A gente trabalhava com móveis da linha C, mas era bem tranquilo. Só que fizemos todo o processo, desde o início lá de fazer o design do produto, procurar um fabricante daquele produto, né? Então, foi passinho de formiga, né? Uma estratégica 360 ali. Exatamente, todas. Fiz até um curso de fotografia na época para eu mesma fazer as fotos, né, e subir. A gente percebeu a importância, né, de ter fotos bonitas, bem reais, né, do produto, tudo mais ambientadas, fundo branco. Então, cada detalhe desse eu acompanhei desde o início. Só que chegou um momento que a gente percebeu que não tinha como crescer muito mais, né, porque nós éramos apenas atravessadores, né, não éramos fabricantes. Então, a partir desse momento, a gente decidiu, não, vamos encerrar por aqui, a empresa está saudável e, né, seguimos em outras áreas. E foi o que aconteceu e, muito em paralelo, surgiu a vaga na Moncloa. E eu fui convidada pelo Rodrigo para ir lá fazer uma entrevista. O Rodrigo é um dos sócios, né, são 5 sócios. E eu fui e deu certo, né? Então, aí que eu entrei no mundo do chá. Legal. Vocês estão com 60 lojas hoje? Sim, hoje a Moncloa, ela é muito forte, né, na franquia e lojas próprias. Legal. Então, hoje, sim, temos 60, né? Temos um crescimento muito significativo no ano passado, que estava em torno de 45. Então, cresceu bastante. Estamos praticamente no Brasil inteiro, né? Temos lojas até no Manaus, né, que é bem bacana, porque é uma região que você pensa, chá em Manaus, né, quente, não faz sentido, mas o público aceitou muito bem, então é bem bacana, né, desde o Rio Grande do Sul até Manaus, então a gente está presente. Legal, interessante, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, então. Conta pra gente, Mulher, um pouquinho da sua trajetória. Sim, bom, eu iniciei aí a minha trajetória sempre dentro do departamento comercial, né? Então, eu trabalhei na área de construção civil, de incorporação. Lá em meados de 2015, 2016, a gente teve uma crise e o primeiro setor que foi impactado foi da construção civil.
Então, eu me vi desempregada por um tempo, fiquei 6 meses procurando emprego aí dentro da minha área, né, que era a área que eu conhecia, que eu tinha conhecimento nessa parte de comercial aí, de back-office de comercial, né, que a gente fazia análise de contrato, precificação de apartamento, enfim. E não encontrei nada dentro do meu setor. E aí surgiu uma oportunidade na época para trabalhar ganhando menos da metade do que eu ganhava, mas para aprender um novo nicho, né? Que foi aí que apareceu a Lojas KD na minha vida, né? Que também iniciei na área de móveis. Eu vou ter que dar uma pausa na minha carreira. Eu acho que sim. Porque todo mundo trabalhou com móveis, só eu que não trabalhei com móveis. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei lá, eu nunca tinha ouvido falar o termo marketplace. E eu fui para ser analista de marketplace. Então, eu fui entender como é que funcionava um grande player, né? Que tem uma lojinha dentro da lojinha, como é que isso funciona, né? Então, Lojas KD para mim foi uma escola, né? Eu fiquei lá um ano. Depois surgiu a oportunidade de trabalhar num outro e-commerce focado agora em esportes, né? A parte de equipamentos de kettlebell, de academia, esse chão acolchoado, né? Para piso de academia. E aí, lá eu cuidava dos 4 sites, da parte de cadastro, desde da conversa com o pai de um atleta para comprar um short de carbono de natação, né? Então, era uma venda muito consultiva, porque era um produto muito caro, por exemplo, e um atleta de 12 anos, em 6 meses, cresce e perde aquele short de R$3.000 que a gente acabou de vender. Então, a gente tem que estar muito em cima de entender o produto para fazer a venda, né? Depois dessa empresa de esportes, eu trabalhei... surgiu a oportunidade de trabalhar numa agência, e aí foi, assim, para mim, uma abertura de horizonte incrível. Então, porque eu pensei, agora eu conheço móveis, já conheci mercado de vestuário esportivo, agora eu vou entrar numa agência e vou conseguir entender o know-how de muitos nichos. E aí, dentro do departamento que eu trabalhava, com a parte de promoção, oferta, fazer toda a parte de alavancagem de vendas, a gente atendia Ballarote, Tramontina, Bibi Calçados, Morena Rosa, enfim, era uma infinidade de departamentos e nichos, que foi também, para mim, uma imersão ali de cabeça nessa parte de marketing digital, né, de Google Analytics, de entender como é que funcionam as campanhas por trás ali dos bastidores, né. Entendi que a agência não era para mim, gente, vocês são incríveis trabalhando com a agência. Não era o meu know-how, né? E aí fui trabalhar com um consórcio imobiliário, na parte mais de análise de dados. Aí chegou a pandemia, eu entendi que eu com o meu conhecimento, eu conseguiria acrescentar muito mais se eu voltasse, né, para essa área de digital. E aí eu trabalhei no Verde Mais, né? O Elton já esteve aqui, trabalhei com ele, fui para lá com a intenção de construir a parte digital, né? Então, eles tinham ali 2 plataformas engavetadas, né? Que eles não tinham conseguido tirar do papel. Da ideia foi estudar uma plataforma que fosse melhor para o cenário que eles têm. E aí a gente conseguiu colocar o site no ar, o site e o aplicativo em 3 meses. Foi um desafio bem legal, assim, construção da área, treinamento com a equipe, entender da plataforma. Então, eu fazia o treinamento junto com todo mundo, né? Então, foi bem legal, assim, foi um intensivão de entender como é que funcionava o supermercado, porque aí eu tive um baque, né? Eu saí do universo nichos comuns, digamos assim, para um nicho que era muito específico, que tinha coisas que eu nunca tinha ouvido falar na área, como, por exemplo, ruptura, quebra, enfim, tinham questões muito diferentes na área de bebidas e alimentos que a gente não costuma trabalhar nos departamentos, né, de outros nichos. Então, depois apareceu a oportunidade de trabalhar no Casa Fiesta, eu tô lá faz 1 ano e 4 meses, quase, né? E aí a intenção não foi construir um e-commerce, porque eles já tinham, né, um e-commerce desde 2015, então faz bastante tempo. Então, a ideia foi reconstruir o departamento, né? Porque a diretoria, né, apesar de ser uma empresa familiar, acredita muito, né, na área digital, acha que, e sabe, né, que hoje você precisa estar presente, né, se mostrar presente, senão você não tá no páreo, né? E é isso, né? A gente vê, desde 2015, né, o mercado com e-commerce, né? Sim, foi um dos primeiros, né? Foi, Casa Fiesta, sim. Foi a primeira experiência de compra online de supermercado, foi com eles que eu tive. Sim, que legal. Legal, gente.
Bom, e né, no primeiro semestre de 2022, né, a gente teve um crescimento de 6% no e-commerce, né, a gente faturou 118 bi. E uma das categorias que mais cresceram foram de alimentos e bebidas, né, e inclusive, né, no primeiro semestre de 2021, que foi a pandemia, explodiu, né. Aí eu queria saber como que foi pra vocês, como que foi a experiência, como que vocês se viram também com esse crescimento, tipo, absurdo que teve, né, que né, até os e-commerce que não faziam nada também conseguiram ter esse crescimento bem expressivo. Então, no caso, na época, no início da pandemia, eu ainda não estava lá na Moncloa, né? Mas, querendo ou não, eu peguei o que aconteceu, né, durante esse período. Até porque o e-commerce da Moncloa, ele apareceu, né? Foi descoberto durante a pandemia, né? Entendi. Então, como franquia, eles foram muito prejudicados, porque fechou shopping, fechou aeroportos. Então, eles tiveram que recorrer ao digital. Foi, total, né? Então, diferente de outros setores, outros nichos, eles tiveram que realmente se empenhar ali pelo digital. E o desafio maior foi que não tinha ferramentas, né? Porque não era algo que era relevante para eles na época. E também equipe, né? Então, era 1 ou 2 pessoas só que tocavam. Eles precisaram rapidamente, né, mudar de plataforma, procurar pessoas, né, para agregar ali. E muito difícil porque não tinha pessoas com muita experiência também, né? Porque o digital, ele vem de lá para cá, né? Se estruturando também em questão de pessoas. Então, foi meio difícil, assim, mas eles conseguiram, né? E teve realmente esse crescimento absurdo, né? Eles conseguiram ali se tornar de um embrião, né? Para algo bem mais volumoso dentro da empresa, né? Se tornou um setor importante, né? Então, hoje, o digital, ele é uma parte também, apesar deles, né, terem o core deles ser as franquias, ser as lojas próprias, mas também se tornou algo bem importante para eles, o e-commerce. Ah, legal. Vocês foram direto para a Vetex daí, naquele momento? Não, a gente não trabalha com Vetex nem hoje. A gente trabalha a plataforma que a Moncloa tem hoje, a Tricorp, né? Legal. O RP a gente está fazendo uma modificação justamente pela necessidade, né, de um crescimento aí acompanhando o mercado, né? Entendi. Mas hoje nós trabalhamos com a Tricorp, ela atende muito bem, né, as nossas necessidades. E, enfim, a Vetex sempre será um sonho, porque, né, é a plataforma, né, conheço bem a plataforma, sei que tudo que ela entrega, né, principalmente para esse setor alimentício, né, porque eles conseguem fazer ali... Muitos CDs, várias coisas. Exatamente, né. Então, e como que vocês fizeram a tratativa lá daí, quando explodiu, com as franquias, assim... Pra poder ter essa divisão, ou de que forma que vocês trataram isso ou não? Foi mais para escalar a marca mesmo? Foi para escalar a marca mesmo, né? Então, as franquias, elas são bem... como se o e-commerce fosse uma outra franquia lá dentro. Então, ela não tem ainda, né, esse poder de se conectar com as franquias, como, por exemplo, o Boticário faz hoje. Exato, né? A gente sente falta disso, né? E está nas propostas desse ano fazer mais essa inclusão, né, do digital para as franquias também, porque é muito importante, né? É uma forma de chamar o cliente lá para dentro, certeza. Né? Então, está nos nossos planos, sim. Vamos fazer isso durante esse ano de 2023. Legal. Bom, pandemia, gente, foi um desafio, assim, enorme, né, para o nosso setor. Então, enquanto algumas empresas fecharam, né, pessoal trabalhando no home office, enfim, a gente teve um momento de muito trabalho. Nunca trabalhei tanto na minha vida como na pandemia. E, assim, era empacotando compra de cliente, era correndo com o mercado fechado. Então, quem é do ramo de mercado vai entender do que eu tô falando, que o domingo é muito importante pra gente na venda. E ficar sem o domingo durante meses foi um desafio, assim, que insuperável, né? E como a gente pode ver aí no varejo como um todo, teve muita operação que não conseguiu se sustentar, sim, né? Não só por esse fator, mas, enfim, domingo é um dia muito relevante para venda de supermercado.
E aí a gente se viu no momento que o mercado inteiro fechado só para fazer separação de digital. Então foi uma oportunidade muito legal para a gente colocar outros departamentos e setores entendendo como é que funcionava aquela engrenagem, que antes seria só uma palestrinha, só uma comunicação, só uma conversa. E dessa vez a gente teve a oportunidade de ter muito mais gente envolvida dentro desse setor, né? Muito mais gente entendendo como é que é a separação, como é que é o processo, por que tem que se fazer assim, por que tem que fazer assado, né? Então, a gente teve que correr contra o tempo, a gente não conseguiu fazer as equivalências, né? Fazer valer a venda do dia domingo fechado para o digital, mas a gente teve um boom muito grande e manter o estoque, manter os produtos disponíveis foi um desafio, né? Então, não sei se vocês lembram, mas teve momentos que não tinha água, não tinha papel higiênico, sim. Não tinha umas coisas assim. Nossa, eu fui comprar lá, cheguei no mercado, tava tudo vazio, eu falei, tudo gente, vazio. mas tá acabando o mundo mesmo. Sim, a gente teve períodos assim de booms de produtos que a gente nem imaginava, né? Então a gente poderia ter estudado, poderia ter ido atrás, mas mesmo assim foi muito surpreendente. Foi tinha acontecido, né, na nossa sim, geração, né, digamos assim, algo nesse nível, né? Foi uma situação muito atípica e também trabalhar com todo mundo à flor da pele, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tinha gente no supermercado de atestado, então a gente trabalhava com uma equipe reduzida, né? Todo mundo tentando se proteger e com medo. A gente também trabalhava com clientes que estavam com medo, né? Tava todo mundo com medo. Então, né? Suas famílias, enfim, tendo que continuar trabalhando e dar um jeito no negócio para não perder o trabalho também. Então, a gente cansou de fazer atendimentos com pessoas que falavam, olha, deixa a compra na frente da minha casa e sai correndo porque eu tô com Covid. Então a gente pegava, tirava uma foto, deixava a compra lá, saía para a próxima. Então o motorista também tem que estar muito protegido, a gente tem que passar treinamento de proteção. Então foi um desafio, né? Graças a Deus a gente venceu esse desafio, mas a gente não tem como negar, né, que a pandemia foi um dos agentes transformadores aí da última década que teve mais relevância aí pra gente no setor de e-commerce. Não tem como negar, né? Foi uma grande imersão para todo mundo, Sim, né? Foi uma obrigação, né? Ou você se reinventa, ou vão reinventar por você, né? Com certeza. Exatamente. A gente falando aqui, né, do aumento do interesse pelo chá, né? A gente trouxe um dado aqui da Euromonitor International, né? Que eu até tava vendo quando eu tava dando uma olhadinha para esse podcast, eu até nem imaginava, né? Mas o consumo do chá cresceu 25% no país entre 2013 e 2020, quase o dobro da média mundial, né? De 13% aqui no Brasil. Ele já, né, o setor de chá já estava crescendo bastante aí antes da pandemia e tudo. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre os desafios de operar um e-commerce de chá, porque é um produto bem específico, diferente, né? A gente está acostumado muito com café, né? O café. Chá, né, mudou muito com a pandemia, né? Toda essa pegada do sentimento do chá, da questão de saúde, né, do consumidor e tudo mais. Como que é trabalhar com e-commerce nesse setor? Então, eu particularmente conheci a Moncloa de vista, né, porque os quiosques, as lojas são excepcionais, né, a arquitetura deles são lindas, né, maravilhoso o trabalho que eles fazem. Mas eu nunca tinha chego a experimentar. Depois que você experimenta o chá da Moncloa, você se apaixona, né, é muito significante para a pessoa. Só que esses dados é meio complicado. Por que eu te digo isso, TK? Porque o Brasil, a cultura do brasileiro ainda não é voltada para o chá. Né? Teve esse crescimento, mas de chamate, né? Coca-Cola, ela é muito presente, né? Nas casas dos brasileiros, e eles compraram a Mate-Leão. Então, isso introduziu o chá, querendo ou não. Nessa outra vertente. Nessa outra pegada, né? Então, o chamate, ele realmente hoje, ele tá presente, né? Ali no dia a dia das pessoas, mas ainda o chá, que é um ritual, que é uns blends, né? Que a gente chama, as infusões, eles ainda não, né, estão tão, assim, na cultura do brasileiro. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Principalmente questão também da precificação, porque as pessoas não entendem. Por que um chá da Moncloa custa tanto, né? E eu consigo comprar lá no mercado um saquinho de chamate que é tão gostoso quanto, às vezes, né? No gosto da pessoa, por um preço bem inferior, né? Então, ter essa comunicação, mostrar para eles, não, esse aqui é um chá, ele é importado, né? Ele vem de outros países, né? É feita a colheita lá.
leva para a Alemanha, onde ele é processado. Da Alemanha vem para o Brasil, aqui que é feito a separação, muitas vezes até as misturas, né? Então, isso tudo não é do conhecimento das pessoas, né? A não ser aquelas pessoas que realmente, né, já gostam de chá, são sommelier, né? Daí sim, mas em outros casos não. Mas sim, teve um crescimento muito grande, muito voltado para isso que você falou, né? As pessoas ficaram mais sensíveis durante a pandemia, então ter aquele momento dela, tomar um chazinho, experimentaram coisas novas também. Sim, muito, total. Olha, eu confesso que eu ainda não experimentei o chá. Eu sou muito, como você falou, muito cultural, é o café, né, do brasileiro. Ele é muito cultural. Né? Até você chegar a essa outra etapa realmente de ter esse prazer de fazer o ritual do chá. E eu acho magnífico. Vocês têm uma loja na frente da onde eu moro, do shopping ali. Eu passo sempre e falo, não, vou tirar um pouquinho desse e vou fazer isso. Então porque é uma experiência. Todo o trabalho de vocês ali, eu tava vendo, é muito legal. O design, a forma como vocês organizam os produtos. Eu acho que com certeza vai encantar assim, muito o público. Mas bem legal. Interessante, algo para trazer para vocês é que muitas pessoas chamam de chá, por exemplo, camomila, hortelã. Isso não são chás. Não. Nossa, explica pra gente agora, não entendi. Não são chás. Então, o chá, ele vem de uma planta única, né, que é a Canellis. E são colheitas, feita a colheita dela. Então, ela é uma planta alta, né? As primeiras folhas que são colhidas são o chá branco, daí as do meio, digamos assim, são o chá verde, e as oolongs, que são as folhas maiores, né, já mais maduras, são o chá preto. Então, esses são os chás. Né? Todo o resto são infusões ou blends, né? Então existem as misturas. Um chá de camomila é, na verdade, uma infusão de camomila. Então não é um chá. Chá mesmo é chá branco. Chá branco, chá verde e chá preto. São esses três. Só esses três tipos de chá. Mas eles fazem a mistura do chá também com as infusões. Exatamente, com as infusões, né? Daí vira chá saborizado. Exato, os blends, né? E tudo mais. Mas os originais, assim, são... E isso eu aprendi lá no Moncloa também, né? Com certeza, algo que a gente nem imagina, né? Chá de vó é chá de camomila. É verdade, pega a plantinha. Pega a plantinha e faz o chá, mas é muito interessante. Que legal. E, né, Maria, já a venda de supermercado é uma experiência bem diferente e, na minha visão, tem várias complexibilidades e tal, né? Até você comentou sobre ruptura. Eu queria saber quais os principais desafios lá na operação hoje, o que tem dificuldade tanto da parte do cliente quanto na parte interna, assim, para realmente fazer uma operação rodar de supermercado. Olha, o processo de gestão, né, da separação, do início ao fim, por si só é um desafio, né? Porque pensa comigo, você vai no mercado comprar uma maçã. Você escolheu aquela maçã, chegou em casa, você viu que ela estava com um roxinho atrás. Você vai ligar pra gente e falar, olha, comprei uma maçã e hoje tava com roxinho? Não. Você que escolheu. Você assumiu a responsabilidade junto com a gente de comprar aquela maçã pra você. Mas quando é o shopper fazendo a separação pro cliente, o pensamento muda, é muito diferente. Ele vê aquela maçã incrível, maravilhosa desse tamanho na foto, ele quer uma maçã daquelas. Então, ele é muito mais exigente com a nossa separação do que como se ele estivesse indo na loja. Então, como é que eu explico para o nosso separador, para os nossos funcionários, como é que a gente dá esse treinamento e falar que não é só empacotar uma compra? É aquela banana que o filho de uma família vai comer, é aquela fruta que vai fazer parte da refeição de uma família inteira. Então, precisa ter esse consentimento de que eu tô separando não só como se fosse para mim, porque às vezes eu particularmente gosto de fruta madura. Eu gosto de comprar um cacho de banana que eu vou conseguir comer no dia ou no dia seguinte. Mas tem muito cliente que gosta do cacho verdinho, que gosta de amadurecer, que faz uma compra maior e que gosta de ter frutas maduras ao longo do tempo. Então, é nesse nível de especialidade que a gente tem que entender o que o cliente quer, o que ele gosta. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Então, isso por si só é um desafio, né? Então, a gente tem muitas oportunidades, às vezes, com alguns clientes que recebem uma fruta muito madura, às vezes eles querem a fruta mais verde, tem cliente que recebe fruta verde, quer a fruta mais madura, a gente fica, peraí, a gente precisa colocar um box aqui, daí a gente começa a ter alguns insights de pensar como é que a gente vai fazer com que o cliente fale pra gente o que ele quer, né? Pra gente ser mais assertivo, né? Na hora da separação. Então, isso é um desafio hoje enorme
E assim, eu dei um exemplo, né? Então, a gente tem vários aí dentro da área de supermercado, né? E também ter uma plataforma que seja simples, acessível e intuitiva. Então, hoje, com esse crescimento na área digital aí super avançado, a gente teve muita gente rompendo aquela barreira, né, de primeira compra. Então, às vezes o avô de uma família, o pai que não estava acostumado com a internet, enfim, fez a primeira compra, gostou da comodidade, isso é uma coisa que não volta mais, né? Sim. Então, a gente vai ter ali um acompanhamento do varejo digital crescendo, porque teve gente, com certeza vocês conhecem pessoas que amam fazer mercado, que passam Sim. horas, e tem gente que odeia, não gosta da fila, não gosta de ter gente lerda na frente, não gosta disso, não gosta daquilo, né? Então, tem muita gente que detesta fazer mercado. Gente, eu amo, eu passo horas, assim, nas gôndolas. Então, pra mim, foi uma realização trabalhar em supermercado, né? Então, o varejo digital veio para isso, né? Mas como é que eu faço uma plataforma intuitiva pra gente, pra nossa geração, intuitiva para quem tem 15 anos a menos, e intuitiva para quem tem 30 anos mais? Então, esse é um desafio, né? E trabalhar com plataformas hoje na área de supermercado, na área de grocery, é um desafio à parte. A gente precisa trabalhar com plataformas que entendam a especificidade do nosso negócio, que entendam que eu quero vender um produto particionado, então eu preciso cobrar particionado para o cliente. Então, se ele comprou 100 gramas de presunto, por exemplo, eu vou lá com o meu shopper, vai lá fazer a separação e pega uma bandejinha que tem 95 gramas. O cliente tem que pagar por 95 gramas, que é o que ele está levando, não por 100. Mas e daí, como é que eu faço, como é que eu desconto essas 5 gramas do meu estoque? Como é que eu faço para esses 5 gramas entrar em quebra? Como é que eu tiro, como é que eu devolvo esse dinheiro para o consumidor? Então, todos esses pontos, muitas vezes, eles não são pensados na maioria das plataformas, porque não é igual vender uma calça jeans, não é igual vender um All-Star branco, que se não tem um All-Star branco, ninguém vai te oferecer o preto. Eles vão falar, não tem o branco, e vão te devolver o dinheiro. É isso, entendeu? Então, edição de pedido, por mais que a gente tenha tratativas de ter um estoque com uma acuracidade mais alinhada possível, e integração que faz a atualização ali de hora em hora, ainda assim a gente trabalhando com o ambiente, né, de loja física e digital no mesmo lugar, a gente tem alguns riscos, né, e a gente acaba entrando na ruptura, né, tendo que tratar essa ruptura com o cliente. E como é que a gente faz uma edição de pedido? Como é que eu edito? Assim, não existe edição de pedido na maioria das plataformas. Não, é por uma questão de compliance. Né? Exato, não existe. Mas quando a pessoa está comprando um chiclete de menta e eu tenho chiclete de hortelã, eu consigo oferecer elas para elas, ela pode aceitar. Então, eu preciso editar esse pedido. Então, são coisas que são muito inerentes ao nosso universo de supermercado, que não entram no dia a dia de outros nichos. Então, por isso que é muito importante a gente sempre ter parceiros, desde a logística, desde marketing, agências que entendam esse know-how. Porque é muito diferente, gente. É um outro universo mesmo. Eu imagino. É uma jornada, tipo, do início ao fim, em detalhes, né? Porque a gente vê quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, né? Você entrou no site ali, você tentou 2 vezes colocar um negócio no carrinho, deu algum problema, você não vai mais comprar ali. Você vai procurar outro mercado. Ou você vai no mercado. Ou você vai pro iFood, ou você vai pro Rappi, enfim. Ou vai pro mercado. E daí a experiência da chegada do produto. Eu tenho muito disso, entendeu? Daí do produto chega, de que forma vai chegar teu produto? Pô, vai chegar às vezes descongelado o negócio, você já tem uma experiência, fala, não compra mais lá. Então é um risco muito grande, né? Em relação a todo o trabalho que vocês fazem. Muito legal isso, assim. Acho que tem bastante coisa aí pra gente falar durante o programa. Falando um pouquinho, né, entrando um pouquinho dentro disso, assim, a gente tem a parte de frete, prazo, né, de entrega, que também são, né, muito relevantes aí na decisão de compra, né, tanto pro mercado, né, quanto para e-commerce no geral, assim. Nesse contexto, assim, queria que vocês falassem um pouquinho das soluções, assim, que vocês estão trabalhando em cima disso, para trabalhar, né, uma competitividade da logística, né, porque a gente sabe que hoje isso, né, afeta muito para você ter um e-commerce de sucesso realmente, né? Se o frete é muito caro, a pessoa desiste, não compra. Se o prazo é muito longo, depende do produto, você aceita. Mas no caso de alimentos e bebidas já é um pouco complicado. Normalmente você quer receber, às vezes, até na hora que você compra, né? Então, como que é isso para vocês? Como que vocês têm trabalhado para solucionar esse problema? Bom, pra gente é um desafio
fechar a conta, né? Então, quem é do ramo de supermercado vai entender que margem tem que estar na ponta do lápis o tempo inteiro, né? Então, quando a gente fala de um setor que a margem ela é mais sacrificada, ela é mais reduzida, a gente precisa sempre trabalhar ali com algumas ferramentas, né? E uma delas é sempre juntar trade nessa história. Então, a indústria tem muito dinheiro, né? Então a gente consegue trazer a indústria para subsidiar, por exemplo, uma parte de um frete, comprando X reais em produtos de uma marca, por exemplo, a gente consegue dar frete grátis. Então a gente consegue trazer muito da indústria para perto da gente para ajudar a fazer, pagar essa conta, né? Então é um jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. O cliente ganha porque ele vai ter o frete grátis que ele quer, a gente ganha porque vai ter a indústria ajudando e a indústria vai ganhar porque o produto dela vai estar sendo fomentado, né? Então, existem estratégias que a gente consegue utilizar. Hoje, no Casa Festa, a gente trabalha com frete grátis na primeira compra, para todas as primeiras compras, né? A gente entende que é uma primeira barreira a ser vencida, né? Por mais que a gente entenda que em estratégia o frete pode estar incluso no preço, é muito neuromarketing, né? Então as pessoas têm essa impressão de estar recebendo, de estar ganhando alguma coisa ali na primeira compra. Então a gente faz esse frete gratuito, né? A gente entende que isso é realmente relevante para quem vai fazer a primeira compra e vai testar, né? Então a gente quer que esse cliente teste, a gente entrega em Curitiba inteiro, então a gente tem ali uma malha logística preparada para isso, né? Para trazer ali o operador logístico e fazer essa entrega em todos os cantinhos de Curitiba aí da melhor maneira, né? Então, é um desafio, né? Porque o que a gente recebe de frete não é o que vai subsidiar o valor que a gente paga com logística, né? Então, a gente precisa sempre ter essa conta aí, bem no papel, por isso trazer a indústria, por isso fazer outros tipos de negociação. Mas a gente não é um operador logístico, a gente não vende frete, né? A gente vende mercado. Então, a gente quer que as pessoas tenham essa experiência de comprar digital e que gostem dessa experiência, que gostem de ter experiência de comprar um importado legal, uma carne legal dentro do Casa Fiesta, também vão ter isso no digital, né? Então, a gente tem algumas estratégias, sim, principalmente essa de frete grátis na primeira compra, e acima de R$450 para trazer também quem quer comprar ali um ticket médio mais alto com frequência. Legal. Uma recorrência, né? Sim, recorrente. Bem, na Moncloa é um pouco diferente, né? Um pouquinho. Porque o que acontece? Geralmente quem compra os nossos chás, ele não quer consumir de imediato, então ele não liga muito para prazo, né? Mas a gente sabe que prazo e preço são decisórios no momento de compra do cliente, né? Então, hoje a gente pratica a cada R$199 em compras, ele ganha um frete grátis, né? No Brasil inteiro. A gente quer trazer novas soluções ainda com relação a isso, né? Mas, como a Moriá falou, tem que ter um estudo, né? Porque é caro. Uhum. No Brasil, a logística é cara, é muito cara para todos os setores, né? Como a gente já trabalhou com móveis, a gente sabe que também, apesar de ser algo grande, as pessoas não querem pagar, né? O frete, não querem, elas querem pagar R$10 para um produto de 500, né? Então, isso é muito decisório, é complicado. Mas a gente consegue estratégias, né, dentro da empresa para subsidiar, né, nós mesmos subsidiarmos o frete. E o prazo, infelizmente, a gente fica, né, ali atrelado às transportadoras, principalmente o correio, né. A gente percebe que, por exemplo, algo bem interessante que a gente fez uma pesquisa bem recente, é que, obviamente, os nossos maiores compradores são em São Paulo, né? Então, diferente da Moriá também, né? O nosso polo fica em São Paulo. Mas temos muitos compradores também no Nordeste, né? E lá, a pessoa que ela quer comprar qualquer coisa, pode ser uma caneca, um chá, enfim, um móvel, ela sabe que vai demorar muito tempo para chegar lá. Então, ela já tem esse conhecimento do prazo. Ela não espera receber. Ela não pensa assim, vou comprar uma caneca e vai chegar amanhã. Não, ela já sabe que vai demorar muito tempo. Mas o preço, nesse caso, é algo muito decisório para ela. Não, então eu vou pagar menos, posso receber em 15 dias, mas vou pagar X reais. Não, tá valendo ainda. Então, a gente tem que fazer, né, esse balanço aí para ver onde que é mais importante para o consumidor final, preço ou prazo, né? Por exemplo, Santa Catarina, São Paulo, as pessoas são imediatistas, elas querem receber muito rápido. Então, para lá, talvez eu precise estudar algo que o preço é ok, mas o prazo é
né, mais rápido. Então, existe todo esse estudo. E a gente tem também uma dor, digamos assim, que é a questão de presentes, né? A Moncler, ela é muito presenteável. Então, o que acontece? Muitas pessoas compram para dar de presente de aniversário, né? Dia das Mães, que é uma das datas mais importantes para a gente também. As pessoas compram muito, né, para presentear. E isso, o prazo, ele é bem relevante, né? Então, ela quer receber antes do aniversário da pessoa, né? Ela comprou no dia, mas exato. Né? Então, tem lá 7 dias, mas então ela conta que eu não posso, né, ter um dia de erro nesses casos, né? Senão ela vai querer devolver com certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, principalmente Dia das Mães, Natal também, que é muito forte, né, de presentes. E o nosso produto, ele é completamente presenteável, né? Sim. Então, uma dor que a gente tem para sempre estar atendendo o melhor possível, né? Entregando o mais rápido possível. Inclusive, tem muitas pessoas que mandam cartinhas, né? Para colocar junto lá. E vocês fazem no e-commerce? Fazemos, legal. Então, porque ela já quer mandar direto para a pessoa lá no final, né? Então, realmente é um setor que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Ter esse cuidado com relação ao prazo, principalmente. Ela paga até mais, mas tem que chegar antes do aniversário, né, da pessoa. E hoje vocês têm um centro de distribuição lá em São Paulo ou sai tudo daqui mesmo? Sai tudo daqui de Curitiba. Então, a gente fica tudo ali no Novo Mundo, né? Tanto o escritório quanto o setor de produção e o estoque. Então, a gente tem... O e-commerce tem um estoque próprio, né? Então, a gente faz a compra da matriz, né? E fica com o estoque próprio. Legal, como se fosse a franquia, como você falou. Exatamente. Né? Legal. Muito bom. E, Moriá, eu queria saber lá qual que é o desafio nas entregas de supermercado, né? Na minha visão, acho que é o mais complexo, assim, claro, né? Com certeza, a parte do PDV também é complexo, de ruptura e tudo mais. Mas a entrega, eu particularmente ainda acho muito ruim das experiências que eu tive com o supermercado. Tem alguns supermercados que estão sendo melhores hoje em dia. Não tô falando que o da Casa essa aqui é muito ruim, mas tô falando que no geral, porque é muito complexo que são produtos miúdos, né, que chegam na sua casa, daí às vezes com sacola, e tem que chamar né, tem que chamar você lá no seu apartamento, daí você tem que descer, o cara tem que ficar esperando com as sacolas. E eu queria saber como que vocês enfrentam isso e como que vocês pensam em talvez até solucionar melhor isso, porque quando você faz uma compra volumosa, na minha visão, sempre fica muito difícil. Eu tenho que buscar o carrinho de compras lá no apartamento, daí a pessoa tem que ficar esperando, às vezes não tem lugar para estacionar. Aí assim, é um desafio que a gente tem com o nosso operador logístico, né? A gente tem um parceiro terceirizado, né? Então a gente dá treinamento porque a gente sabe que a pessoa passou o processo inteiro de compra dela sem ver a carinha de ninguém. E a única carinha que ela vai ver é a carinha do motorista. Então, esse motorista tem que falar a mesma língua que a gente, porque ele vai ser ele que vai levar o casa-festa para casa dessa pessoa, né? Então, hoje a gente faz a separação, por exemplo, você fez uma compra de uma bolacha, um sorvete e um presunto. Então, a bolacha a gente vai empacotar dentro do nosso setor, o sorvete vai para a câmara de congelados e o presunto vai para a câmara de resfriados. Então, no momento da separação, a gente dividiu essa compra para ir para cada armazenagem adequada. E aí, a hora que o operador logístico chega para a gente fazer o carregamento, a gente remonta. Então, tem todo um processo para a gente realmente adequar ali o produto dentro de onde ele precisa ser armazenado, para a gente juntar de volta esse pedido e fazer um envio, né? A gente faz envio de produtos resfriados e mais sensíveis dentro de bolsas térmicas e a gente coloca as compras maiores, enfim, ou mesmo que sejam pequenas, dentro de caixas plásticas que essas caixas retornam para o mercado. Então, por exemplo, a gente faz lá um carregamento de 5, 6, 7 pedidos e todos esses pedidos vão dentro de caixas, são caixas grandes, né, que elas fecham a parte de cima, então a gente consegue empilhar, então precisa ser pensado nisso, né, na hora de você ter um e-commerce, na hora de você pensar em como fazer essa logística, porque como é que você vai acomodar aquela compra ou todas aquelas compras dentro de um veículo, né? Então precisa ser armazenado de forma adequada, então a gente faz toda essa montagem do pedido aí bem
dentro de um processo, assim, tem que ser bem rígido para não acontecer de chegar o sorvete descongelado, ou o presunto ali já tá meio quente. Então, a gente faz todo, desde da operação logística em si, da ordem logística, pensando que aquele pedido que tem o congelado, talvez a gente precise entregar primeiro, mas se a gente não conseguir entregar primeiro, então a gente deixa para o próximo carregamento para ir por primeiro para chegar mais rápido. Então, é uma inteligência a 4 mãos. E não é simples, né? Porque, e eu não tô nem falando de universo de 500 mil vendas. Eu tô falando de universo bem menor, né? Em que a gente precisa ter cuidado todos os dias com um desafio diferente. Então, às vezes a gente faz entrega no SIC, no Cachoeirinha, em Santa Felicidade, no Umbará. E como é que a gente vai juntar todas essas entregas para fazer uma qualidade boa para todo mundo, né? Então, entra a rota, entra a roteirização. Mas não é só isso. Às vezes o cliente que tá lá no Umbará, ele quer receber até meio-dia. Então, a gente tem algumas estratégias aí de janelas de entrega, por exemplo. A gente trabalha hoje com 2 janelas de entrega, né? Uma das 10 às 15 e das 15 às 20. Ah, mas seria legal a gente trabalhar com mais janelas. Seria incrível. Mas essa é a nossa, por enquanto, a nossa receitinha que viabiliza, né? A gente nunca vai conseguir mostrar uma receita de bolo ali exatamente fechada com a solução ideal para os problemas logísticos de um supermercado. Não é assim. É tentativa e erro, é teste. Então, a gente já testou alguns outros modelos. Hoje, o que fecha a conta pra gente é ter essas 2 janelas. Então, a gente faz no máximo aí 2 carregamentos por janela, né? Pra gente dividir essas cargas. A gente também trabalha com entrega rápida para produtos ali até 15 volumes, para ter um motoboy também fazendo isso com mais agilidade, porque hoje o que o mercado quer é que o super app parceiro ali também fica influenciando, né? Entrega 15 minutos. Como é que você faz uma entrega em 15 minutos? Se você tem que separar em 5, você tem que fazer uma nota fiscal em 30 segundos, então assim, é tudo muito imediato, né? Tudo para ontem. Então, esses tempos mesmo eu estava ouvindo um podcast de um case de um supermercado faz ali uns 2 anos, e os caras ali comemorando porque conseguiram um volume de venda com uma entrega para um dia. Gente, hoje um dia... ninguém compra mais. Demais, eu compro sempre por dia. Ninguém compra pro dia. Exatamente. Ninguém compra. Se não for por dia, você não quer mais. Então, a gente tem algumas métricas em campanhas que a gente faz ali de incentivo, que é comprar até as 2 horas para receber no dia. Entrega rápida ainda é um pouco mais. Se você comprar até as 4, você consegue receber no mesmo dia. Então, tem uma infinidade aí de coisas que envolvem logística. Quando a gente fala logística, realmente a gente está falando aí de oportunidades para serem feitas, né? Legal, é bem isso, né? Meio que um acerto e erro também, né? Porque eu já tive experiências ruins com alguns mercados, assim, né? Que a gente tá sempre testando e tal. E acho que isso que é legal hoje em dia, o consumidor ter essa variedade para ele escolher, né? Pra gente conseguir acertar o que se encaixa na vida do consumidor, né? Como você falou, se ele gosta de fazer mercados, se ele gosta de algo mais rápido, né? Se ele gosta de ir lá pegar as frutas e verduras ou não. Mas, tipo, muito nessa questão de você mostrar que você tá tentando acertar. Então, eu já tive uma decepção muito grande com o mercado e que eles me encheram o saco para comprar de novo. E na outra compra, eles, melhoraram 100% do atendimento que eles me deram na primeira. E aí, a gente continuou por mais um tempo, né? Então, acho que isso é importante também, porque o consumidor, apesar de ele estar mais crítico, ele está entendendo melhor as coisas do que antigamente. Então, se você mostra, né, o que está acontecendo, por que aconteceu, o que deu aquele erro, por que aconteceu, tipo, você vai conseguir, né, ter ali algo legal na jornada, ele vai continuar comprando com você, né? Falando de estoque ali, vocês têm uma loja central, usam estoque de todas as lojas? Como que funciona? A gente hoje tem o e-commerce ali centralizado na loja que fica ali no Jardim das Américas, né? Então, todas as vendas saem dali do e-commerce em si. Quando a gente está falando de super app como o iFood, por exemplo, a gente já tem uma estratégia diferente. Então, hoje, Casa Fiesta tem 8 lojas, né? 3 no formato de super e 5 no formato de express, que são lojinhas um pouco menores. Então, quando a gente fala de super app, de iFood, a gente está presente em todas as lojas e aí o estoque é o estoque de cada loja. Então, a gente vai atender um raio ali até 10 quilômetros de cada loja, então a estratégia muda, né? O jogo muda porque é como se fosse um marketplace, né? A gente trabalha com as regras do nosso parceiro, né? Então, em estoque a gente fala ali do mesmo estoque da loja física, então por si só é um desafio, né? Mas quando a gente entra no setor de supermercado com uma margem
muito apertada, a gente precisa aproveitar a estrutura de um mercado montado. Então, existem hoje dark stores, enfim, existem parcerias entre lojas que são incríveis, são muito legais, mas de volta, a conta precisa fechar, né? Com a margem apertada é complexo. É complexo, então a gente divide departamentos, então a gente usa ali a estrutura física da loja. O cliente ele não precisa saber que sai, né, da loja X ou da loja Y, porque a gente hoje atende Curitiba inteiro. Então, se o produto sai da loja, perto da loja 1, por exemplo, e a gente está lá na loja 3, a gente vai entregar para ele como se estivesse saindo da loja mais próxima, né? Então, também entra a questão do omnichannel e os desafios do omnichannel, né, que estão previstos aí no planejamento da empresa, mas hoje a gente precisa usar tanto o time de marketing, a parte de estrutura de loja, de congelados, de geladeiras, de time, para poder viabilizar o negócio. Então, a gente está dentro da loja física e usando o estoque. Isso é muito comum e é muito usual, né, o mercado trabalhar dessa maneira. Né? Legal. E, Cássia, lá, né, na Moncloa, daí, né, você já falou um pouquinho ali que o estoque, né, vocês fazem como se fosse uma franquia, mas vocês chegam a fazer alguma iniciativa de omnichannel, pensando principalmente nas lojas próprias hoje? Vocês conseguem fazer alguma coisa assim ou ainda não? Ainda não, mas a gente já está com o projeto, né, ele está em andamento para dar o start aí pelo segundo trimestre do ano. Legal. Né? E aí vocês vão começar pelas lojas próprias, vão já tentar englobar também as franquias? Então, a gente vai começar pelas lojas próprias, né? Até por ser um projeto piloto. Então, para acertar, né? Ver os erros que com certeza, né? Pickup Store vai ser o primeiro passo, então isso pode gerar algumas, né, intercorrências, então a gente vai tomar um cuidado antes de passar isso para as franquias, né, porque são terceiros, então acaba, né, tendo uma comunicação ainda um passo a mais. Mas vamos estar, assim, aplicando, né, eu acredito que muitos clientes da Moncloa desejam isso, né, comprar e retirar mais próximo. Sim, super rápido. Porque a gente tem muitas lojas espalhadas, né, então isso com certeza vai ser. Hoje a maioria dos clientes que a gente trabalha com Pickup Store, em torno de 15%, 20% da venda vende isso. Isso. Então. E acho que era isso. Eu ia perguntar uma coisa, mas eu esqueci. Falando um pouquinho de performance ali, né? Hoje o marketing que vocês trabalham, né, no e-commerce, vocês conseguem trabalhar também na franquia, as mesmas campanhas? Não conseguem. E também daí para mulher em relação a preço também, vocês conseguem colocar o mesmo preço do e-commerce no mercado? Até para Moncloa, né? Tipo, com uma franquia, qual que é a guerra de preço que dá e tal? Então a gente trabalha com os mesmos, né? Então a gente não se torna um concorrente deles, até porque nossos concorrentes têm, né, tido um crescimento também, assim, em quantidade principalmente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque somos parte de uma empresa só, né? Então, a gente tenta trabalhar junto ali com os mesmos preços, as campanhas são as mesmas, né? Então, a gente tem um calendário de varejo, né? Como é de todos, mas a gente tem também um calendário interno. A gente sabe quais são as datas mais importantes para os nossos clientes, né? Então, a gente trabalha em cima disso. E, geralmente, o que sai no site é o que você vai encontrar nas lojas também. Legal. Já no supermercado ali, a gente tem o nosso site, o nosso aplicativo, com os preços iguais aos da loja, né? Às vezes a gente tem até alguma promoção exclusiva que a gente quer incentivar essa compra digital, essa compra online, então a gente faz promoções exclusivas com preços inferiores no e-commerce e no nosso aplicativo. Quando a gente fala de super app, né, a gente precisa trabalhar com a taxa que o próprio aplicativo nos cobra, então é um preço maior. Quem compra no Rappi, no iFood, sabe que é mais caro, né? Você vê que é mais caro, né, do que você ir na loja, mas o cliente está disposto a pagar, né? Então, quando a gente fala de estratégia e de aplicativos de delivery, é um pouco diferente, né, desse universo, porque, de volta, precisa olhar a margem, a receita, e aí isso tudo vai tirando de comissão, assim como é um marketplace hoje, né? E tecnologicamente, como que vocês fazem daí para fazer essa precificação? Vocês daí tem tabela adicionais para esses tipos de coisa ou é uma margem já específica fixada? Não, são tabelas diferentes, né? No momento da integração isso acontece. Então, existe lá um markup, né, que a gente consegue colocar, que geralmente é muito parecido com o valor da comissão, né, para a gente ficar elas por elas. No final das contas, a gente vai receber o que é o preço do produto original, né? Mas o cliente ele vai pagar um pouquinho mais porque ele vai estar
pagando para comprar pelo iFood, enfim, ganhando cupom, ganhando todo aquele subsídio de indústria que existe entre iFood e indústria também, então, com todas as vantagens que existem no aplicativo, né? E sobre campanhas, a gente trabalha com a mesma roupagem, né? Então, se a loja está falando carnaval, o site vai estar travestido de carnaval, o aplicativo também. Então, a gente trabalha com a mesma identidade. Mas quando a gente fala de patrocínio de campanhas pagas ali, patrocinadas, a gente trabalha muito com campanhas ali de topo de funil. A gente quer tráfego, né? Então, a gente precisa de tráfego. Então, a gente não vai trabalhar tanto no detalhe da promoção do arroz daquele final de semana. A gente vai trabalhar para trazer gente, falar de marca, para estar presente, né? Então, isso é um alinhamento que tem que estar muito ali a quatro mãos com a agência também, porque precisa ter uma especificidade ali no produto, né? A pergunta que eu ia fazer aquela hora lá, Cássia, era quantos SKUs vocês têm? Porque daí, tipo, eu queria entender mais se teria uma necessidade de ter os franqueados mais por questão de ruptura de estoque ou de complementaridade, assim. Então, a ruptura de estoque hoje está bem mais tranquilo, né? A gente trabalha com produtos importados, então isso, né, acarreta que... Mas pode, então, ter uma franquia ter mais estoque, outra não, ou a matriz sempre vai conseguir... Então, a gente tem esse cuidado, né, para que todos tenham. Inclusive, isso é algo que a gente está estudando pro Pickup Store, né? É muito importante que todas as lojas tenham todos os produtos que a gente está oferecendo no site, né? Não adianta a pessoa fazer um carrinho e chegar na hora que ela colocar o CEP dela, aqui não tem isso, né? Então, isso é algo muito importante de não ter essa ruptura. Mas, sim, a gente tem esse cuidado, né, de ter o estoque completo em todas as lojas, independente se é em Floripa ou se é lá em Manaus, em Campo Grande, enfim, de ter todos... Toda a loja ter 100% do estoque. 100%. Legal. Quantos SKUs tem lá? Então, hoje a gente, nas lojas, acaba tendo um pouco mais, porque existem os homologados, né? Então, que não são da Moncloa diretamente. Eles estão em torno de uns 700 SKUs. Legal. E também porque eles fazem serviço de mesa, né? Então, acaba que os SKUs deles aumentam um pouco. O que seria o serviço de mesa? Serviço de mesa é você ter uma bolacha para o cliente cliente servir tomar. Lá, ter a experiência na própria loja. Se tomar o chá lá. Achei que só vendia. Não, tem algumas lojas que a gente tem consumo. Que muito legal. Então, acaba que eles têm um SKU um pouco maior. No site, hoje está em torno de 400 a 500 SKUs. Legal. E aproveitando o gancho, quais os principais canais de venda hoje lá do e-commerce de vocês? Quais trazem mais volume? Então, hoje é o site, com certeza, Mas né? digo os canais de mídia mesmo. De mídia. Sim, hoje a gente trabalha com 4, né? Que é o e-mail, né? Que é algo muito importante pra gente. Sempre estamos disparando para as promoções, campanhas. O pago, né? O orgânico, que acaba sendo também um ponto bem importante pra gente, porque, né, não tem custo. Sim. E o de marca, né? Então, a marca Moncloa hoje ela tem um brand muito forte. Muito forte. Então, até os concorrentes acabam, às vezes, investindo na gente. Na própria marca. Sim, porque eles procuram, né? Os nossos clientes, eles às vezes digitam diretamente o nome do chá que eles querem. Né? Um campeão de vendas é o Berlim, então a gente sabe que é isso que vai trazer, né, para nós. Legal, bacana. E lá, Maria? A gente também trabalha com redes sociais muito forte, né? Então, precisa estar presente, precisa trazer conteúdo ali para esse cliente que quer comprar, fazer uma receita específica. Então, no site a gente tem algumas estratégias, a gente consegue criar coleções que a gente pode juntar produtos de departamentos e seções diferentes. Então, a gente consegue fazer uma receita específica que a pessoa só clica no botão e compra a receita inteira. Então, a gente também faz disparos de e-mail marketing, a gente tem SMS, a gente tem ali vários canais que a gente consegue trazer alguns resultados legais ali, mas investir é sempre bem importante, né? Fazer Google e redes sociais, independente de ser mercado ou não, porque se você for estudar um pouco a fundo aí o super varejo de mercado, é muito recente essa questão de investimento, né? Sim. Então é muito comum você encontrar agências que nunca trabalharam com supermercados ou que estão um pouco perdidas e não sabem muito bem por onde começar, né? Então, por isso que a gente foca aí nessa estratégia de topo de funil para converter quando essa pessoa entrar na loja e deixar tudo muito bem visível, né? Sempre comunicar a questão do frete grátis na primeira entrega, então deixar as coisas bem claras para que essa pessoa consiga visualizar e converter a hora que ela entrar no site. Legal.
Legal, bem isso que eu ia perguntar um pouquinho, quais recursos que vocês trabalham, assim, no site hoje para converter, que ajudam a converter, né, o cliente quando ele já está lá dentro, já está disposto a conhecer o produto, a comprar o produto de vocês. O que vocês têm lá no site hoje? Vocês acham importante que na hora do resultado, quando vocês vêm, fazem a diferença? Ah, sim, com certeza a estratégia do frete, a gente vê, a gente tem esse feedback, então às vezes a pessoa está na terceira compra lá e frete grátis, nunca mais, então a gente reforça ali que tem um ticket acima, né, de 450 também vai ter frete grátis. A gente faz estratégias ali de baixar aplicativo, então a gente está com aplicativo novo, então a gente tem cupom só para aplicativo, para a pessoa ter essa experiência de como é que ela mexe ali no celular e tem a gente ali ao alcance do bolso, né? A gente consegue mandar notificação push, então a gente tem ali, assim como os aplicativos fazem, quando a pessoa baixa o aplicativo nosso, ela também consegue receber ali, assim como o iFood tem, o Rappi faz, um lembrete diário de que aquela cerveja que ela comprou vai estar em promoção. Então, a gente tem algumas âncoras ali, sempre tudo muito bem claro, né, e muito bem comunicado. Então, precisa estar sempre com banners, mostra, e a promoção tem que estar muito definida para que o cliente entenda ali o ganho. No nosso caso também, o frete ele é bem significativo, mas a gente trabalha bastante com compra e ganho. Então, sim, até agora a gente acabou de passar o Natal, né? Então, a gente vê que tem um retorno muito grande disso, né? Por mais que o ticket, às vezes, seja até proporcionalmente ao mercado alto, mas mesmo assim os clientes, eles compram, né? Porque geralmente a gente coloca um chá que é novidade, então ele quer fazer aquela compra um pouco mais para ganhar, né? Aquele chá novo. Então a gente tem bastante retorno disso, né? A gente não trabalha com aplicativo, né? Então é algo bem específico, mas no nosso setor acaba sendo essas campanhas de compra e ganho, frete também, né? E também promoções, né? Então teve a Black, que foi algo bem bacana esse ano, teve um retorno bem bacana também, bastante promoções a gente conseguiu. Então, são esses caminhos que a gente acaba seguindo lá na Moncloa. A gente toma muito cuidado para não banalizar, né? A gente tem uma marca. Então, é um produto bem específico. Então, promoções, assim, ficar oferecendo muito, a gente toma um pouco de cuidado. Então, pela marca mesmo, né? Pelo cuidado que a gente tem com a marca. Legal. E vocês lá, ambas, fazem estratégia de CRM, né? Você falou um pouquinho que faz os e-mails de várias promoções, mas vocês têm réguas mais avançadas, porque ambos os produtos, na minha visão, são de compra recorrente, né? São. O mercado, por exemplo, eu faço semanalmente. O de vocês, provavelmente, sei lá, mensalmente pode acontecer de fazer isso. E eu queria saber se vocês adotam algum tipo de estratégia, tem algo que funciona muito, que vocês poderiam também falar para o pessoal saber. Hoje a gente tem uma plataforma que dentro do e-commerce a gente consegue trabalhar disparos, criação de perfis, né, para disparos exclusivos. Então, a gente sabe que o cliente que comprou cerveja nos últimos 3 meses, a gente pode disparar um e-mail para esse cara. Então, eu tenho uma plataforma que é inteligente nesse nível, né? Então, quando a gente fala de supermercado, precisa entender que isso vai ser algo que vai acontecer, que a gente vai precisar abordar o cliente que não compra nos últimos 60 dias, ou o cliente que compra toda semana chá ou refri, enfim, que a gente vai conseguir fazer uma promoção específica para ele. Então, a gente faz esse tipo de ação. Hoje a gente ainda não tem um CRM, é um projeto que está agora para 2023, né? A gente conseguir fazer esse tipo de ação para a base inteira. Então, hoje a gente consegue fazer esse tipo de ação para a base digital, né, que é do e-commerce. Legal. É integral físico e digital, então um ganho bem mais expressivo. Sim. Exatamente. O nosso acaba sendo isso também, né, porque a gente também não tem o setor de CRM, mas tem uma plataforma, RD Station, né, que nos dá esse suporte, né, de disparar os e-mails, de fazer ali os filtros, né, para direcionar. Mas é muito importante também no nosso caso, né? Porque, querendo ou não, as franquias, elas estão presentes nisso, né? Os clientes, eles são recorrentes, né? Vocês chegam a identificar o consumidor na franquia? Não. Não, no ponto de venda, assim, né? Que hoje uma estratégia muito forte de farmácias é realmente identificar o consumidor para eles poderem fazer todo esse relacionamento da base. Isso ajuda hoje ainda não, demais, mas assim. É algo bem importante, bem né? importante. Falando também um pouquinho de pós-venda ali, não necessariamente pós-venda, mas de reter o cliente, né? Vocês trabalham hoje com
algo que, né, tá bem alta, que é a assinatura mensais, né, que tem tudo a ver com Moncloa, né, Uhum. com cashback, programa de pontos, daí pra Moriali, como que vocês trabalham essas frentes? Se trabalham, não trabalham, se tem, né, uma visão de trabalhar aí pra frente? Sim. Bem importante. O programa de assinaturas, acredito que agora em fevereiro a gente vai implementar. Então, Legal. assinaturas recorrentes é legal. muito importante, algo que a gente não tinha. E realmente, né, o cliente que compra o chá hoje, ele vai comprar daqui um mês, daqui 15 dias. Então, a gente tem muitos clientes recorrentes. Cashback é um pouco mais complicado, o programa de pontos, porque a gente quer fidelizar o nosso cliente, né? Então, são poucas hoje as opções que a gente tem do cliente ele ser fiel à marca, né? Ele acaba indo para essa questão de pontos e tudo mais, mas para utilizar em outros, né, setores. Então, a gente quer filtrar isso para realmente ele ter esse retorno na nossa loja, né? Então, um case que eu acho interessante de pontos ali é o do Starbucks, né? Porque você faz a pontuação, mas você toma, por exemplo, eu tomo um Starbucks todos os dias quase, né? Meu salário inteiro vai Sim. Mas, tipo, é legal por conta disso, né? Sim. Daí você consegue aproveitar no retorno lá, né? Eu posso usar em São Paulo. Você fica refém, né? Exatamente. Você quer usar seus bônus, Você você compra compra. o produto, né? Que é igual a marca de vocês, que é um brand lover. Quem usa vai usar sempre. Sim. E aonde ele estiver, ele vai procurar a loja pra ir. Starbucks é assim, né? Você viaja pra fora, você procura Sim. cadê o Starbucks mais próximo, porque é algo que você confia, né? Um lugar que você sabe que você vai tomar o café que você quer, né? O chá que você quer e tal. Então, bem legal. Só pra gente trazer aqui como insight. E você, Muriá? A gente não tem estratégia de pontos, mas a gente trabalha com cashback nas lojas físicas, né? Isso também é um projeto a 4 mãos para integrar no site, né? Então, é um desafio mais a parte tecnológica, né? Fazer funcionar uma compra na loja física no digital e no digital no físico. Isso também entra dentro do universo omnichannel, né? Das 1000 pontas que a gente precisa amarrar, né? Algumas a gente consegue amarrar primeiro, outras ficam mais para projetos a longo prazo, né? Mas hoje a gente trabalha com cashback na loja física. Legal. E vocês chegou a ter clube de compras que nem tem festival, Mufato, coisas do gênero? Isso entra no pacote do CRM, né? E aí, então, provavelmente agora, nesse ano, a gente vai conseguir Mas isso nas lojas físicas já tem hoje, algo do gênero ou não? Não, ainda não. A gente tem essa parte do cashback que a gente implementou, a gente fez da maneira mais difícil, né? Que é implementar dentro do nosso ERP. Então, geralmente, os CRMs acontecem, né? Quando eles vêm e entram numa empresa, eles vêm com várias estratégias de cashback, pontuação, desconto, promoção, que a gente, como não tinha e precisava ter, porque era uma necessidade do mercado que muitos concorrentes estavam fazendo, a gente conseguiu fazer da maneira mais difícil, né? Então, entrando no CRM, a gente vai realinhar algumas estratégias e provavelmente vai entrar pontuação e cashback também no físico e no online. Muito legal. A gente tá encaminhando aqui pra reta final, né? Como vocês viram, passa super rápido. E aí eu queria saber, né, o consumidor mudou muito, se a gente vê, né, até a gente comentou sobre ele ter tido a primeira experiência, e na minha visão, ainda se a gente for mais à frente, a gente vê que, né, por exemplo, tem uma barreira de entrada muito pequena que muitas pessoas não tiveram com super apps, né, tipo o iFood da vida. Tem muita gente que nunca comprou no e-commerce, mas fez um iFood e já teve essa experiência de entrega muito rápida e tudo mais, então o consumidor mudou muito a perspectiva dele, né, e também várias outras coisas que tiveram no meio da pandemia que fizeram acelerar essa digitalização. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dica ou o que vocês acham, como que a gente conquista esse novo consumidor aí e o que a gente deveria estar olhando e fazendo para realmente vender para esses prêmios, né? Para essa nova fase. Eu assisti uma palestra sobre a NRF que aconteceu agora, né? E eles falaram muito de que o novo varejo é o antigo varejo. É chamar o senhorzinho que compra toda semana pelo nome, falar, vem cá, fulano, como que, você gostou da sua compra? Você quer fazer de novo? Tô vendo que faz 2 semanas que você não vem, tá tudo bem? Né? Então, é fazer o processo, a jornada muito personalizada. Né? Então, de fato ter todos os dados na mão e conseguir trabalhar com eles. Então, com certeza, essa personalização de campanha, de incentivo, de contato, muito treinamento, né? Eu cansei de ligar para cliente, ligar para cliente, diretoria liga para cliente, o nosso SAC, o nosso pessoal de atendimento é um treinamento diário, né? Atender bem o cliente, porque a gente sabe que a gente vai conseguir segurar a recompra, como você teve uma experiência ruim, depois na parte do atendimento fazendo o certo,
certo, fazendo o correto, corrigindo ali os nossos erros, explicando para o cliente. Então, o atendimento é, sem dúvida, um ponto crucial, precisa ter atenção e treinamento para essa etapa, né? Perfeito, é bem essa parte do omnichannel que a gente fala, né? Não ver cada canal como concorrente. Assim. Exatamente. Mas, poxa, né? Todo mundo pega os nossos dados ali o tempo inteiro. E aí é tão triste quando você chega lá e tipo, pedem o dado de novo. Poxa, mas eu já te dei o dado. Você não sabe que eu gosto disso, eu compro todo mês aqui, você não sabe e tal. Então, acho que realmente eu vi algumas coisas também do evento, sensacional. E a gente consegue ver como muitos né, no Brasil estão indo nessa direção correta agora, né? O digital. A gente está se sobressaindo em relação a outros países, tudo que antes não acontecia por conta disso. O brasileiro tem muito disso, né? Gosta dessa parte de realmente personalizar as coisas, de fazer acontecer. Então, acho que a gente já está um passo adentro por ter esse calor humano, realmente de querer atender bem e tal. Com que acho que a gente tem que trazer para o nosso negócio, né? Que é o que a gente fala. A gente trabalha com marcas, porém somos todos consumidores. Então é só parar na operação e pensar como eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria que resolvessem o meu problema nesse caso. Né? E aí a gente vai facilitar muito o nosso trabalho. É verdade. Para fechar aqui, queria que vocês contassem pra gente os objetivos e desafios para 2023, o que vocês estão planejando aí, o que vocês têm aí de foco nesse ano que já ia falar que começou, né? Já tá fevereiro. Mas vocês contassem pra gente um spoiler do que tá por vir. Então, principalmente essa parte do Pickup Store, né? Algo que a gente quer realmente implementar e acho que vai fazer muita diferença na Moncloa. Então, e só pegando ainda um gancho, né, da última questão que vocês levantaram, acho que é muito importante a gente sempre estar estudando, né? Então, porque esse setor do digital é muita tecnologia o tempo inteiro, tá mudando. Muda tudo o tempo inteiro. Muda tudo. Muito rápido. A gente tem aí o GA4, né, que vai vir. Também tem o Omnichannel, né, a estrutura dele tá sendo modificada, né, já tem coisas novas no mercado. Então, sempre tá dentro disso é muito importante, né, tá procurando coisas novas e vendo as possibilidades de implementar isso no teu setor, né? Mas a Moncloa tem sim aí, o digital a gente quer crescer, né? A gente tem muitos parceiros digitais também, não deu tempo de falar muito deles, mas são muito importantes, né? É um setor que a gente investe bastante. A Westwing, Privale, a Amaro, né? São parceiros de longa data. Vocês chegam a vender lá? Sim, muito. A gente faz campanhas e isso é muito importante, porque diferente do marketplace, que a gente tem que ter 1000 compras para vender, né, vender 1000 latas, por exemplo, lá a gente consegue numa compra só, né, fazer essa venda grande, volumosa. Então, são campanhas curtíssimas, 4, 5 dias, só que daí a gente tem um preço, né, bem agressivo. E a gente consegue ter esse retorno, mas também direcionado para os clientes deles, né? Então, eles têm a base, eles já têm lá os contatos, então é bem bacana. É um setor que, às vezes, muitos não se interessam, não sabem, não conhecem, mas eles são bem interessantes, né? Setor de moda, cosmético. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, sim. E a Moncloa, esse ano, a gente está entrando com vai ter uma virada do conceito da marca. Então, esses próximos meses vai ser bem interessante, né? Acompanhar aí esse novo conceito. Vamos deixar de ser só uma marca de chá para ser uma marca de rituais. Então, é bem bacana. Estamos implementando a linha de autocuidado, né? Sem ter aquelas regras, né? De fazer ali skincare, passar primeiro esse, depois aquele, não. É algo bem diferenciado, bem bacana, que a gente vai já tá no ar, né? Mas vamos estar realmente fazendo a divulgação nos próximos meses. Legal, muito legal. E a gente vai ter o CRM, né? Então, esse ano, muita coisa vai mudar, né? Parece um projeto pontual específico, mas influencia na experiência de 360 de todos os canais, né? Então, a gente tá bem ansioso por isso e com certeza vai acontecer bastante coisa aí nesse 2023. Show. Perfeito. Certo, muito obrigada então pela participação de vocês. Foi bem legal, a gente trouxe muita coisa, eu aprendi muito hoje também. Quando a gente estava falando no início, né, do porquê do podcast, eu acho que fico muito mais feliz por conta dessa troca, assim. Porque a gente vê que, por mais que a gente saiba, tem um universo infinito de coisas pra gente aprender, pra gente compartilhar, assim, né? E o podcast tá trazendo essa experiência pra mim. Então, queria agradecer a vocês pela participação,
vamos se encontrar novamente aí mais pra frente em outros projetos. Claro, eu que agradeço. Legal. Espero que eu tenha contribuído aí, nem que Imagina, seja um espero que mínimo, vocês tenham né? gostado também. Legal. né? Muito, Super muito bacana. bacana. Fiquei muito feliz de saber que somos as primeiras mulheres, É, né? sim, Isso é muito legal. muito importante, né? Ter esse empoderamento feminino aí Sim, com certeza. na frente. Então, é bem A bacana, gente conseguiu agradeço. trazer outras mulheres, mas sempre separadinho. Sempre Ah, um homem são e uma duas. mulher. Eu Uhum. sou uma mulher e eu sempre queria desde o começo. Porque eu falava, nossa, tô tentando juntar aqui Fechado. duas mulheres e eu não tô conseguindo, né? Uhum. E agora a gente vê, né, Sim. que é importante, né? Eu, Sim. como mulher, tava até meio chateada que eu tava falando homem aqui. Essa parte a gente corta, mas Conseguimos. é bem importante pra gente essa representatividade aí. E muito obrigada. Sim, imagina. Obrigada. Valeu, Obrigada, obrigado, gente. gente. Até. Até. Tchau.